Muito bem. Então vamos ouvir a palavra do Senhor nessa noite. Quero convidar o pastor Israel Meire para vir aqui. Vamos recebê-lo com a salva de palmas. Esse homem de Deus abençoado, querido, discípulo, precioso. E nessa noite Deus vai usá-lo de uma forma especial. O tema dele é superando os nossos limites. Quantos querem que Deus use o pastor Israel para falar com você? Amém. Então, estenda a sua mão para cá e fala: Senhor, usa esse homem de Deus aí para ministrar na minha vida. Pai, eu te agradeço pela vida do Israel. Ó Deus, Israel, a Raquel, sua família, tem sido uma bênção para a minha vida, para a vida da minha esposa, para a vida da igreja. Nessa noite nós estamos com o coração desejoso de ouvir o Senhor falar através da boca dele. Guarda ele, usa ele, derrama uma unção fresca sobre ele. E de uma maneira, ó Deus, sobrenatural, de uma maneira sábia, ungida, despojada, de uma maneira, Senhor, intrépida, que o Senhor use o Israel para ser boca do Senhor na nossa vida. Nós o abençoamos a sua casa, desfazemos todo o contra-ataque, toda a retaliação do diabo e declaramos que nessa noite ele será um canal de bênção sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Como o bispo já disse aqui, né, o Senhor nos deu a responsabilidade de poder ministrar a última palavra da série Superação. Então, nós vamos falar sobre superando os meus limites. Antes da gente poder entrar no texto bíblico, eu convido você a refletir um pouco comigo numa introdução aqui. Durante toda a nossa vida, nós somos chamados ao crescimento, não é verdade? Nós somos chamados a sair do comodismo e se jogar às aventuras da vida. Praticamente, durante todo o tempo, a nossa mente, ela é bombardeada com informações e perguntas como essa. Você não vai se casar? E os filhos? Quando virão? Você não vai trocar de carro? Essa oportunidade você não pode perder. O tempo todo a nossa mente, ela é convencida de que isso ou aquilo é necessário para a nossa vida. E que a nossa vida só terá sentido pleno se nós alcançarmos esses objetivos. E assim, essas informações, a mídia, tudo aquilo que nós recebemos, acaba levando os nossos desejos em direção a um tipo de boa vida imaginária, que acaba moldando os nossos pensamentos e também o nosso coração. Mas infelizmente, alguns acabam se decepcionando porque não conseguem o que querem. E as reações diante dessa frustração ou decepção são as mais variadas. Alguns se travam, alguns vivem uma vida chorando pelos cantos, alguns desistem, alguns ficam amargurados, culpam a vida do pastor, do discipulador, da mãe, do marido, dos filhos, do chefe. Por fim, o desejo que antes era cheio de entusiasmo, agora se torna uma vida parada e aparentemente sem propósito. Um cenário perfeito e um elemento perfeito para um museu. Parado, estático. Para muitos aqui, superar é uma ordem. Não é uma opção. É mais que vontade de crescer. É literalmente uma voz gritando no seu ouvido: faça alguma coisa. Não é verdade, irmãos? Basicamente existem dois tipos de superação que eu quero conversar com vocês aqui. A primeira é superar os meus limites com relação a mim mesmo. E a segunda, superar os meus limites com relação aos outros. Aqui nós vamos falar do primeiro ponto, falando um pouco sobre as nossas convicções, falando um pouco sobre o que realmente nós queremos,
O que faz o seu coração bater mais forte? Quais são os seus maiores amores? Em quem você crê? Nós também vamos falar aqui um pouco também sobre a nossa condição. Quais as circunstâncias que nós estamos passando? O que tem nos afligido? O que nos dá mais medo? E também o que tem tirado o nosso sono. Mas nós não podemos falar de condição sem também falar da nossa posição. Quem somos nós? Qual é a pessoa mais importante na sua vida e o que ela pensa ao seu respeito? O que realmente nós temos de valor? E por fim nós vamos falar também sobre a reação a esse processo de transformação que nós chamamos de santificação. Tentar responder perguntas como: de que maneira nós vivemos? Segundo a nossa condição ou a nossa posição? Quem dirige as nossas vidas? E quando nós entrarmos na superação dos nossos limites com relação aos outros, nós vamos tentar responder perguntas como: o que eu não devo superar? Ou o que eu devo saber sobre superar os meus limites no relacionamento? E quais os obstáculos que nós temos que nos impede de superar os nossos limites dentro da igreja. Amém? Então é isso que nós vamos conversar aqui um pouquinho. Parece muita coisa, mas acredito que Deus vai falar com você. Quantos creem? Vamos falar um pouco sobre superar os nossos limites com relação a nós mesmos. Todo cristão, ele é chamado para ser um discípulo de Jesus. E esse chamado, ele envolve um começo, no momento em que nós ouvimos o convite de Jesus e deixamos tudo para seguir a Jesus. Ao longo desse caminho, nós passamos por um período de aprendizado, a nossa comunhão, nosso crescimento, na nossa transformação em Cristo Jesus. Alguns chamam esse processo de formação espiritual, outros chamam de maturidade, mas nós vamos usar um termo bíblico aqui para santificação. Amém? O chamado de Cristo para nós discípulos é viver um novo estilo de vida. Uma vida para a glória de Deus. Uma vida não de prazeres, fruto de um coração alimentado pelas coisas do mundo, mas uma vida fruto de uma transformação e alimentado pela verdade de Deus. João 17:17, o nosso Senhor disse assim na sua oração: Pai, santifica-os na tua verdade, ponto e vírgula, a tua palavra é a verdade. Portanto, o chamado de Deus para a nossa vida é para sermos, diga comigo, santos. E eu quero mostrar para você aqui que no momento em que decidimos viver uma vida de santidade, nós superamos os nossos limites. Para isso eu convido você, por gentileza, a abrir sua Bíblia na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, no verso 13. Primeira carta de Pedro, no capítulo 1, no verso 13, por favor. Se você não está com sua Bíblia, está com seu smartphone, você pode também abrir aí no aplicativo. Primeira carta de Pedro, no capítulo 1, no verso 13 ao 16, diz assim. Posso ler? Amém? Portanto, estejam com a mente preparada. Olha que interessante. Prontos para agir. Estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Olha o verso 14. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos, vocês também em tudo que fizerem. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. A primeira carta do apóstolo Pedro, ele trata de um convite vivo à ação. E quando ele diz aqui no verso 13, esteja prontos, preparados para agir, o leitor do século I, ele entendia que eles deveriam pegar as suas roupas. Vocês sabem que as roupas das pessoas que viviam nessa época eram praticamente vestidos longos. E eles deveriam pegar esses vestidos,
subir, amarrar com um cinto e preparar para correr. Interessante isso. Então, usando essa verdade histórica, eu quero também convidar você para correr. Amém? Amém? Eu sei que a maioria aqui não gosta de correr como eu. Ainda mais fazer corrida, para mim é uma coisa sem propósito, ficar correndo. Mas eu entendo que tem um fator de saúde aí, ainda mais para mim. Mas eu jogo bola terça-feira, tá bom, né? Glória a Deus por isso. Mas no verso 13, o apóstolo Pedro nos convida agora a juntar todos os nossos pensamentos não resolvidos e remover todos os obstáculos do mundo, se concentrando na graça futura de Deus. O que Pedro aqui, na verdade, está querendo dizer é o seguinte: não permita que qualquer coisa atrapalhe o seu entendimento. Vamos repetir isso? Diga comigo. Não permita que qualquer coisa atrapalhe o seu entendimento. Sabe por quê? Porque quem busca a santificação não pode distrair-se com as preocupações da vida. O bispo já nos ensinou aqui que o diabo não quer nos tirar da igreja, mas ele quer nos, isso mesmo, distrair. E é engraçado porque um mosquito, ele não te incomoda sem antes conseguir atrair a sua atenção. E quando ele consegue atrair sua atenção, o negócio difícil. Não é verdade? Aqueles atrapalha a sua comida, atrapalha a sua leitura, atrapalha a sua vida. Um mosquitinho te leva a ficar com raiva, deixa você nervoso. Diante dos sofrimentos e perseguições pelas quais os cristãos dessa época estavam passando, Pedro aqui encoraja eles a olharem para frente, para a recompensa futura, ou seja, para, como diz o grego, parúzia, para a segunda vida de Cristo. Para a segunda vinda de Cristo. Portanto, eu pergunto para vocês: vocês desejam superar os seus limites? Quem deseja? Alguns aqui. Então, esteja pronto para agir. Porque essa ministração aqui, ela vai tentar mexer com a sua cabeça para fazer você tomar uma posição. Amém. Amém. Eu espero que até o final vocês continuem me amando. Esteja pronto para fazer alguma coisa. Vira aí para o seu irmão e fala assim: meu irmão, faz alguma coisa. Amém? Faça alguma coisa. Eu gosto muito da frase que diz: não peça a Deus para abençoar os seus passos, se você não está disposto a mover os seus pés. Amém? Tem muita gente, muitos de nós oramos: Senhor, abençoe isso e aquilo, mas não temos a disposição de mover os nossos pés. Eu me lembro uma vez que o Davi, meu discípulo, ele trabalhava numa empresa de limpeza. E o Davi, nessa época, era muito limitado. Muito limitado. Você falava, eu chamo ele de pai, porque é baiano, né? Aquela coisa, pai, para lá, para cá. Já teve casos da gente sair junto e a pessoa falar: ele é seu pai? Eu falei: não, é porque baiano, torce pro Corinthians, aquela coisa toda. E aí, eu me lembro que uma vez eu estava na casa dele, ele morava numa casinha pequenininha. Um barracão, vamos dizer assim, aqui no Parque Amazônia. E eu dizendo para ele: pai, você tem que entrar na faculdade, cara. Você tem que entrar. Rapaz, é R$180 por mês. Eu pago R$600 de aluguel. Eu ganho 980 de salário. Como é que você diz isso para mim? E ali eu tentando encorajar ele a tomar uma atitude. Rapaz, faz alguma coisa. E eu me lembro que ele levou o currículo para uma empresa de sistema. E claramente a empresa fez o quê? Rejeitou. Falou: não, você não tem curso superior. E ele: olha aí, pai, rejeitaram lá. Eu falei: mas vai rejeitar mesmo, cara. Você não tem curso superior, ué. Mas deixa eu te falar uma coisa, Davi. Ele vai se lembrar disso. Se você fizer a inscrição da faculdade agora, em uma semana eles vão te chamar. E olha que eu nem senti nada para falar isso.
E eu falei, se você fizer isso, sei lá, não sei. Eu falei, abre esse computador aqui. Ele, eu não sei que curso. E aí eu comecei ali, levar ele a fazer uma investigação. O que você gosta? E no fim, todo mundo gosta de computador, né? Ele falou, eu gosto de computador. Eu falei, então aqui, o curso de TI, cara. Vamos fazer esse curso. Não sei. O mercado, eu falei, rapaz, vai por mim. Aí eu fui lá e fiz a inscrição dele. Falei, toma aqui o boleto, agora vai lá e paga. Não paguei não. Falei, vai lá e paga. Ele, pai, eu vou tirar o dinheiro do aluguel. Eu falei, rapaz, pague em uma semana, eles vão te chamar. Foi dito e feito. Ele fez a inscrição, foi em uma aula. Depois ele formou, claro. Ele não fez a aula e saiu, né? Ele se formou. E aí ele fez uma aula, levou o currículo, a empresa fez o quê? Chamou ele. Hoje ele está lá num grau elevado na empresa. Na mesma empresa. Comprou a casa dele. O salário dele muito melhor do que R$900. Sabe o que eu estava dizendo para ele? Faz alguma coisa, meu irmão. Você quer superar isso? Faz alguma coisa. Olha, irmãos, superação não depende de oração, não. Não vou orar aqui, Deus vai fazer. Não, ora e faz. Faça alguma coisa. E talvez você pergunte, Israel, mas as minhas dores e as minhas fraquezas, o que eu faço com elas? Deixa eu te falar uma coisa. Há dois tipos de dor. A que dói e a que muda. Amém? Qual que você quer? Então faz alguma coisa. No verso 14, o apóstolo Pedro diz, como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de antes, quando viviam na ignorância. O apóstolo Pedro está dizendo aqui para os seus leitores que somente os filhos obedecem a Deus. É muito simples saber quem é salvo e quem não é. É só olhar para a obediência. É só olhar para a obediência. Nós ouvimos a semana toda sobre isso. A obediência é o princípio básico da vida de adoração. Quando eu obedeço, eu sou renovado em conhecimento à imagem do meu Criador. Bispo Ronaldo disse essa semana que a obediência é uma resposta ao processo de Deus para alcançar o propósito. Primeira carta de João, no capítulo 2, no verso 3, João diz uma verdade elevada para nós. Ele diz, sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. E é interessante porque existe uma relação muito íntima entre obediência e limite. Olhe para uma criança, por exemplo. Nós, pais, ensinamos limites para os nossos filhos. E qual que é o propósito de ensinar esses limites? Obediência. Nós queremos e desejamos o quê? Que os nossos filhos nos obedeçam. Por isso, irmãos, nem todo limite você precisa superar. Você não precisa superar todos os limites. Alguns são ferramentas de Deus para promover uma didática a fim de que você o obedeça. A criança, ela precisa de limite, por quê? Porque ela é ignorante, pastor Carlos, quanto às questões da vida. Os limites que alguém já amadureceu, na verdade, eles servem como o quê? Convicções. Nós aprendemos durante toda a nossa vida os limites que os nossos pais nos ensinaram na escola, na igreja, e isso quando nós amadurecemos, ficamos mais velhos, isso são o que para nós? Convicções. Convicções. E as convicções, ela tem, como diz a filosofia, ela tem o telos, que é o fim, o propósito, ela tem um telos de quê? De levar você a viver uma vida de sabedoria e de entendimento. Por isso, diga assim comigo, convicções moldam pensamentos. Pensamentos moldam práticas. Práticas nos levam a um destino. Interessante isso. Israel, onde você aprendeu isso? Nesse livro aqui, ó. Não estou vendendo, tá? Fica tranquilo. Comprei isso aqui pela internet. Do pastor Ricardo Barbosa. Um pastor presbiteriano aqui de Brasília.
da Igreja Presbiteriana de Planalto. Pensamentos transformados, emoções redimidas. Que livro bom. Ele nos ensina que tudo começa na nossa convicção. Nas convicções que nós temos. Quais são as suas convicções? Se nós queremos aprender sobre superação, nós precisamos entender quais são as nossas convicções. Para aprendermos a superar essas lutas da nossa vida, nós precisamos estabelecer uma relação coerente entre o que nós cremos e a nossa realidade. E como que eu faço isso? Como que eu faço essa coerência? Primeiro, eu preciso aprender a lidar com a minha realidade. Condição. Tem 3 agentes que formam a nossa personalidade e o nosso comportamento. Primeiro, o ambiente. Segundo, a genética. E depois a nós mesmos. O ambiente, ele envolve todas as experiências que você já teve. Influência dos pais, amigos, parentes, o tipo de educação que você teve, as privações que você passou, as oportunidades que você teve e perdeu. Todas as experiências vividas, elas têm forte e profundo impacto na formação e no desenvolvimento do nosso caráter. Então você não é o que você crê, você é por resultado de tudo que você já passou. E isso aponta para as convicções que você tem. Interessante isso, não é, irmãos? Muito interessante. Por mais que a gente tenha vivido experiências positivas ou negativas, pais bons, pais não tão bons assim, compreensivos ou não, amigos bons ou não, ou talvez a gente tenha sofrido algum tipo de rejeição, o nosso modo de ver, perceber e interpretar a vida, a realidade, ela é fundamental nas definições da nossa convicção. Por isso Martinho Lutero disse o seguinte, que eu não posso impedir que um pássaro voe sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que ele faça um ninho. Você não pode impedir um mosquito, um pássaro, você não pode impedir. Mas você pode impedir que esse pássaro faça ninho na sua cabeça. Então a nossa condição, tem muitos cristãos que vivem segundo a sua condição. É a circunstância que vai ditar para ele o que ele crê, o que ele faz, o que ele precisa fazer, o que ele não precisa fazer. Por isso muitos cristãos estão na igreja perdidos, porque vivem debaixo da sua condição, da sua realidade. E muitas vezes quando ele vai para a oração, ele pede para Deus mudar o quê? A realidade. E aí que está tudo errado. Porque Deus não tem o interesse de mudar o ambiente que você vive. Deus tem interesse de mudar você. Se Deus mudar você, o ambiente muda. Amém. E o segundo, eu preciso aprender a lidar com a minha realidade espiritual, a minha posição. E o que a Bíblia, em suma, afirma sobre a nossa posição? De que você é filho. Amém, gente? Você é filho. Nós temos um pai. E a Bíblia diz que ainda que a sua mãe e o seu pai te abandone, o Senhor jamais te abandonará. Por quê? Porque Ele te ama. Tem uma canção que fala assim, ó: nos teus braços eu quero descansar. O quê? Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai. O quê? Razão da minha. Tudo que eu preciso está em ti. E ele continua dizendo o quê? Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai, tudo que eu sou. E aí o segredo? Vivo só. Nós não somos filhos órfãos. A nossa realidade espiritual é que você é filho. E o que o seu pai,
te conhece, acompanha a cada momento as suas lágrimas, o seu sofrimento, as suas lutas, e está pronto a lutar por você. Uma canção antigamente, essa não precisa tocar não, que dizia assim: enquanto eu louvo ao Senhor, Ele vence todas as batalhas por mim. Mas volte comigo para o texto aqui, no verso 15. Ele diz assim: mas assim como é santo aquele que nos chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizeram. A palavra grega aqui para santo é hagios. E essa palavra ela traz a ideia de separado. Ou seja, apontando que Deus é totalmente distinto da sua criação. Isso é tremendo, porque o universo aponta para Deus e a terra aponta para o homem. A terra dentro do universo é um grão de areia. Porque a terra aponta para nós. Mas o universo é infinito, aponta para Deus. A Bíblia diz em Salmo 40 que Deus é tão grande, tão poderoso, que Ele mede as águas do mar na concha da sua mão. A Bíblia diz que o nosso Deus ele é tão poderoso, que o único trisságio na Bíblia é que aponta para a soberania de Deus como santo, santo, santo. Você não vai ver na Bíblia um trisságio como, por exemplo, amor, amor, amor. Ele é bondoso, bondoso, bondoso. Não. Sempre é o quê? Santo, santo, santo. Nós não servimos a um Deus que concorda com o pecado. Nós servimos a um Deus que é santo e o nosso propósito é para viver segundo a santidade de Deus. Nós não fomos destinados apenas para a glória de Deus, mas para sermos semelhante ao Rei da Glória por meio do nosso caráter. A santificação, ela está fundamentada na verdade de se parecer com Cristo e não desaparecer do mundo. Por muito tempo nós apanhamos disso. Por muito tempo nós fomos ensinados de que nós não deveríamos nos misturar com o mundo, não é verdade, irmãos? Então a gente ia para as festas de confraternização e sentava no cantinho ali e nem tomava nem Coca-Cola, porque esse povo ímpio, Deus me livre, ô povo incrédulo, eu não sou assim não. Eu fazia isso. Você não, porque você é diferente, mas eu fazia. E eu me lembro uma vez que eu fui na confraternização do trabalho da Raquel, o antigo trabalho dela. E nesse dia, eu fui determinado. Eu falei para Raquel, não, chega. Eu preciso ser luz no mundo. Eu preciso me parecer com Cristo. Sabe aquele dia que você acorda assim e fala assim, hoje eu tenho que ser Jesus na vida de alguém? Você já passou por isso? Amém, todo mundo. Isso é tremendo isso. Tremendo, todo mundo aqui. Mas esse dia eu acordei determinado. E aí eu fui para a confraternização. Quando chegou lá, claro, o ambiente, daquele jeito. E os maridos das esposas, as esposas me conheciam, mas os maridos não me conheciam. E eu era já pastor ordenado. E aí quando eu cheguei, determinado, eu vou me parecer com Jesus. E aí os maridos, bacana, e aí, joia? Eu falei, rapaz, e tal. Ele, e aí, você joga sinuca? Eu falei, joga demais, bora, vamos jogar sinuca. E quem me conhece sabe que se você me chamar de parceiro para sinuca, você vai perder tudo, porque eu jogo assim, a bola sobe, é terrível, eu não sei jogar. E aí, mas eu estava determinado, eu comecei a jogar com eles ali, e aí ele, parceiro, mas você tá ruim? Eu falei, rapaz, hoje eu não estou bom. Mas vamos lá. E tal, ele, parceiro, um dos maridos, parceiro, bebe uma cervejinha. Eu falei, rapaz, hoje eu estou ruim, nem coca eu vou beber hoje, porque hoje eu estou com uma gastrite. E realmente tinha feito um exame de endoscopia, estava com aquela gastrite nervosa. E eu falei, não, hoje eu não vou poder beber não, hoje nem coca, hoje eu vou beber só água. É mesmo, aí parceiro. E ali começou, e aí parceiro, você joga truco? Eu falei, vamos tentar, como é que é? Não, aqui ó, tem um tal, foi embora, apanhando. Claro, todo mundo que ia comigo perdia tudo. Mas eu estava decidido a me enturmar. E aí, foi um dia todo de muito envolvimento.
eles bebendo muito, eu ali sóbrio. No final, eu estava amigo de todo mundo, e eles estavam me amando. Quando chegou no final para fazer a oração, a chefe da Raquel falou assim: eu quero chamar aqui o pastor para orar. Quando eu levantei, aqueles homens falaram: como assim? Como assim? Virou um burburinho. Pastor, ora aí com a gente. Aí o cara: só um momentinho, você é pastor? Tem algum problema nisso? Ele: você é o pastor mais massa que eu conheço. O que é isso? E aí eu orei com os irmãos. O final você já sabe. Sentei com eles, compartilhando da palavra de Deus. Rapaz, mas você é diferente demais. A ideia que eu tinha de pastor era assim, assim, assim. Eu acho que eu consegui atingir o objetivo. Santidade não é não é desaparecer do mundo, é sermos luz no mundo. Naquele dia eu até joguei sem saber jogar. Eu acredito que aquele dia ele olhou e falou assim: toda concepção de que pastor é ladrão, gordo, talvez, né? Mas ladrão, que não sei o quê, aquele dia quebrou. Ele falou: não, eu conheci um pastor que é diferente. Que tal sermos assim? Pessoas, homens e mulheres de Deus, que se misturam no mundo como vagalumes à noite, iluminando. A superação dos meus limites com relação a mim mesmo, ela acontece quando eu mudo minhas convicções e reajo segundo a vontade de Deus através da santificação. Santificação. Nós ainda temos um conceito equivocado sobre santificação. A gente acha que santificação é só jejum, oração e leitura da palavra. Mas tem muitas outras práticas que também nos santificam. Viver uma vida pelo Espírito, viver uma vida por fé, não murmurar, não reclamar, fazer o bem para as pessoas. Tem muitas coisas. Mas, como foi prometido, eu também quero falar também sobre a superação dos nossos limites com relação aos outros. E aí vem aquela pergunta: o que eu não devo superar? Bem, eu não devo superar o outro. Isso eu não devo superar. Amém? Então olha aí para a pessoa que está do seu lado. Está vendo essa pessoa aí? Você não deve superar ela. Amém? Nós temos que fazer o que a Bíblia diz em Filipenses 2:3. O que diz lá? Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere o outro. O quê? Superior a si mesmo. Então vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você é melhor do que eu. Se for casado é melhor ainda. Nós não lutamos uns contra os outros. Irmãos, casamento que dá ruim é casamento parecendo campeonato final de Champions. O marido querendo ganhar da esposa e vice-versa. Não, nós somos um time só. Agora, o que eu devo saber sobre superar os meus limites no relacionamento? Bem, você precisa saber que Deus te deu amigos, familiares, por incrível que pareça, pastores, discipuladores, para te ajudar na jornada cristã. E quando eu entendo que eu preciso aprender com meu irmão, eu começo a viver uma vida de superação. Eu, irmão, sou o exemplo vivo. É Deus mesmo, né? Porque eu estou passando por uma superação. E aquela coisa, né, meu bem? Deus escolhe a gente para falar daquilo que você está passando. Quem me conhece aqui de perto sabe da dificuldade que eu tinha de receber pessoas em casa. Vai falando, Deus. Dificuldade, pastor Rogério. Aquela bagunça. Aquele tanto de aqueles meninos. O povo usufruindo das coisas que eu tenho. A minha comida estragando as minhas coisas. Eu tinha muita dificuldade com isso. E discipulador. Mas aí eu marcava os discipulados aonde? Aqui na igreja, para não receber aqueles filhos. Os filhos daqueles irmãos.
lá em casa. E aí, a minha casa até então era pequena, e a minha esposa está aqui, sabe, a família da minha esposa é aquela família assim, barulhenta, aquela coisa de muvuca, totalmente diferente de mim. Totalmente diferente. E acabou que houve uma situação com a Samantha, a maioria que sabe da situação, que ela perdeu a mamãe dela. E aí Deus falou comigo, adota ela. Eu falei, mas de jeito nenhum. Vou pôr uma pessoa dentro de casa, eu sempre fui contra a adoção. Eu falei, não, eu pôr uma pessoa que eu não conheço, meus filhos eu já não aguento. Vou pôr uma pessoa, de jeito nenhum. E a Raquel, meu bem, sempre assim, eu falei, mulher, eu não vou. E a Raquel assim, acaba o culto, não, vamos lá para casa. Eu falei, não, vamos para o pit dog. Vamos para o restaurante, mas você vai gastar o dinheiro? Eu falei, eu prefiro gastar do que bagunçar a casa que eu acabei de limpar. Não vou de jeito nenhum. E aí começou o processo de transformação da minha vida. Deus falou comigo, eu falei, não, então tá bom. Vendo a Samantha naquela situação, trouxe a Samantha para casa. Para trazê-la, eu precisava mudar por uma outra casa, porque a minha casa era pequena. E aí foi uma correria para alugar uma casa maior. Consegui. Uma casa pertinho aqui. Não vou falar para você não ir lá. Porque senão você vai acabar querendo ir depois do culto para lá. Não, vamos deixar quieto. Mas irmãos, o que acontece? Aí aluguei uma casa bem espaçosa. Parece que Deus falou assim, vou te dar uma casa maior. Mas é uma casa bem maior. Bem maior. Grande demais. E aí, claro, os discípulos gostam disso. Mas eu tomei uma decisão. Aprendi isso com a situação com a Samantha. A Samantha veio de uma outra cultura. De outras convicções. Coloquei ela lá dentro de casa e começou a jornada de superação. O fato é que chegou uma hora, eu falei assim, diante de Deus, eu falei, Senhor, eu vou ter que mudar isso aí. Eu não consigo mudar. E o que eu faço? Aí Deus disse para mim, ouve a sua esposa. Aí eu falei, não, eu vou ouvir a minha esposa então. Eu falei, meu bem, vamos mudar então. É mesmo, vamos. Terminou as reuniões aqui, pode marcar aqui em casa. Você tem certeza? Não, tem. Deixa, mas assim, com a condição, deixa o meu quarto e o escritório fechado. O resto, beleza. Aí começou o processo. E, irmãos, não é fácil. Não é fácil. Mas foi um processo de 2 anos. 2 anos. A gente, quando quer buscar superação em algo, você luta contra você mesmo. Então, em vez de marcar as macrocélulas na igreja, eu fazia o quê? Eu preciso superar. Então, eu vou marcar onde? Lá em casa, onde eu não quero. E eu marcava. E as coisas foram acontecendo. Sabe uma coisa que aconteceu que foi muito boa? Os discípulos começaram a aumentar. Começaram a aumentar. E aí eu falei, cara, esse negócio é bom. E Deus foi colocando prazer no meu coração. Calma, eu ainda não estou totalmente transformado. Mas começou a colocar esse prazer. Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, todo dia, 5:30 da tarde, vamos tomar café aqui com quem quiser vir. Aí começou, todo dia, aquela bateção no portão. E eu tinha uma dificuldade tão enorme, irmão, que se você bater no portão e não me ligar, eu não abro. O Igor está ali, ele sabe. Quantas vezes ele ficou lá no portão, rapaz, eu fui em sua casa. Eu falei, foi? Eu bati lá, falei, você não me ligou, não abro. Mas esse processo foi avançando. E hoje eu sinto que eu estou superando. As coisas estão... Os discípulos podem dizer isso. Estou superando, irmão? Amém, né? Eles foram pagos para falar isso. Mas estou superando. Você quer superar no discipulado? Começa a amar a gente. Não adianta você orar, Deus me dá a multidão, mas você não gosta de gente. Não vai acontecer nada. Agora, existe também os obstáculos que nos impedem de superar os limites dentro da igreja. E eu vou dizer, a falta de um cajado que seja segundo a palavra de Deus é um grande obstáculo. Em 2015,
Foi quando nós fomos ordenados, né, amor? Foi 2015, eu acho. 2015. Quando fomos ordenados aqui, Deus começou a trabalhar em mim em um outro processo de superação. Superar os meus limites com relação ao meu discipulado com o bispo. Em 2015 ele fez um ato profético e eu fiz questão de trazer esse ato profético. Ele entregou uma palavra profética para cada casal de pastores. No dia que ele entregou, eu olhei e falei, glória a Deus, amém. Mas ali começou, a partir do momento que eu peguei isso aqui, e eu guardo isso aqui, começou um processo de superação na minha vida. Diz assim, Israel e Raquel, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai vossos caminhos, até aqui tudo bem. Na vereda da justiça está a vida e no caminho da sua carreira não há morte. Glória a Deus, recebi isso. Eu vos livrei do laço de morte. É verdade, 2015 eu passei por isso. Porque vos chamei pelo nome, diz o Senhor, para andares pelos caminhos dos bons. Bom essa palavra, né? E te conservares nas veredas dos justos. Pavimenta em teu coração com caminhos de paz e não de dúvida. Opa, aqui começou o problema. Porque eu tinha dúvidas quanto a esse discipulado. Falei, esse discipulado não vai dar certo, o bispo é muito diferente de mim. Firme-se na confiança de que o Senhor, que tem o controle de tudo. Graças a Deus. Então, vai dar certo. Um sinal vos dei, outros virão, de que este é o caminho, ande por ele. Vos convido a recâmaras do palácio para crescer na intimidade e na identidade comigo. Até aqui está uma bênção, irmão, mas o final aqui foi onde mexeu comigo. Ele diz, quando os vossos corações estiverem aliançados ao cajado que está sobre vós, o coração dos seus estarão aliançados com vocês e se multiplicarão em grande número. Aqui estava o problema, que o meu coração não estava alinhado com ele. Não estava. Então ele marcava reunião de domingo, e quem me conhece aqui sabe que eu odeio reunião de domingo de manhã, que é o dia que eu tenho para dormir. E ele marcava e eu vinha aqui e olhava para ele e falei, rapaz, isso, mas não tem condição não. Vocês nunca pensaram nada de ruim do bispo, mas eu pensava. Vocês não, mas eu pensava. E eu passei, isso foi crescendo, chegou um dia que eu vim para essa igreja, sentei ali e falei assim, esse é o meu último culto aqui nessa igreja. Eu não quero mais ficar, porque eu não consigo mais ouvir a palavra do bispo. Eu não consigo. Não consigo. Aquilo cresceu como árvore dentro do meu coração. Ele foi e me chamou, falou, vamos para Maceió. Sulamita, não sei se ela está aqui, falei para ela, falei, Sulamita, eu estou com tanto medo. Ela, o que foi? Primeira viagem com o bispo. Não, você vai amar. Eu falei, não creio. Ele vai falar um monte de coisa para mim, eu vou perder as estribeiras e eu vou estar longe de casa. E aí fomos. Chegou lá e quem viaja com o bispo sabe que é outra vida, irmão. Outra vida. E aí começamos a andar. E aquilo lá, irmão, dentro de mim, a gente tem a capacidade, eu não sei como é que a gente consegue fazer isso, pastor João, mas a gente tem a capacidade de olhar para o irmão com aquele trem ruim no coração e falar, graça e paz, que a gente tem essa capacidade. Eu não sei como é que a gente consegue, mas nós temos essa capacidade. E aí viajamos, chegou num dia da praia, me lembro muito bem, aquilo forte no meu coração, o bispo falou assim, vamos andar? Eu falei, e agora? E Deus falando para mim, você tem que falar. Eu falei, bispo, Deus, se eu falar para o bispo, ele vai falar, você não é pastor aqui na igreja mais não. Você está expulso. Eu tinha tanta coisa para falar. Mas aí eu peguei a chinelinha, parece até coisa de filme. Ele pegou a chinelinha, peguei a minha, a gente andou na orla da praia descalço, como um pai e um filho. E fomos andando. E ele ali calado, e Deus falando, fala, é agora, fala. E eu fui e falei. Isso é isso. Isso aqui. Falei tudo. Eu esperava, agora ele vai me jogar nesse mar e falar, morre, trem ruim. Mas sabe o que ele fez? Ele me abraçou e falou assim, você está certo. Eu sou assim mesmo. Aquilo ali me quebrou. Aquilo ali me quebrou.
Não, você está certo mesmo. Me perdoa, cara. Eu tenho minhas fraquezas. Eu abracei, irmão, foi como Deus pegar aquilo e falar assim, ó, acabou. A partir de agora o seu coração está aliançado ao dele. A partir daquele momento, aquela palavra começou a cumprir na minha vida. Os discípulos começaram a ter a mesma atitude que eu pensei. Eu não sei se você nunca pensou nisso, mas eu pensei que eu não tinha defeito, não. Eu pensei, eu não erro com os meus discípulos, mas aí aquilo, irmão, foi desencadeando na minha descendência. Superei. Eu tinha que dizer isso. Superei. Alinhar, glória a Deus. Glória a Deus. Eu acredito que uma parte de nós precisa fazer o mesmo. Você não quer superar, não? Vale a pena. Dói, mas muda. Dói, mas muda. O que levou o apóstolo Pedro, e eu já estou encerrando, o que levou o apóstolo Pedro a romper os seus limites e agir, como ele disse aqui nesse texto, nesse pequeno texto. Vocês sabem como Pedro encontrou Jesus, através do seu irmão. Vocês lembram claramente que Jesus, ele leva os seus discípulos para pescar, e ele diz, joga a rede para lá. E quem é que diz assim, Senhor, nós somos profissional? Quem? O apóstolo Pedro. Não, nós jogamos a noite toda. Mas aí quando eles jogam, quando eles obedecem, vocês sabem o que aconteceu. Eles pegaram muitos peixes e a rede estava a ponto de rasgar. Ali o apóstolo Pedro se prostra e reconhece Jesus como Deus. Olha, a bispa pregou aqui muito sobre o apóstolo Pedro na semana passada. Falar do apóstolo Pedro, irmãos, é falar de mim e de você. Porque se tem um cara vacilão na equipe de Jesus, era Pedro. E se tem um cara, uma pessoa vacilando nessa igreja, é eu e você. A gente vacila muito. A gente vira para Jesus e fala, Senhor, eu já sei disso. A gente lembra quando Jesus andou sobre as águas. Nós lembramos disso. Jesus manda os discípulos e fala, vai lá, ó, vai lá para o outro lado. Veio uma tempestade e de madrugada Jesus anda sobre as águas. Quem é que fala assim, deixa eu ir até vós? Quem? Quem, irmão? Eu e você. Pula na água, começa a andar, igual a gente quando está andando no sobrenatural. E de repente o que acontece? A fé parece que acaba e a gente começa a afundar. É assim ou não é? E a gente vira para Deus e fala o quê? Senhor, tem misericórdia de mim. E Deus vai lá e estende a mão. Não, estou aqui, filho, estou aqui. É assim ou não é, irmãos? A gente lembra aquela confissão poderosa de Pedro. Quando eles estavam discutindo ali, conversando quem era o maior, Jesus chega inesperadamente e fala assim, o que o povo está falando a meu respeito aí? E eles disseram, alguns estão falando que o senhor é Justin Bieber, outros estão falando que o senhor é Bolsonaro, outros estão falando que o senhor é um cantor famoso, um ator, é o Tom Cruise. Aí ele fala, é. Mas e vós? Quem é que toma a palavra, irmão? Quem, irmão? Eu e você. Toma a palavra e fala, não, tu és o Cristo. Sabe aquela hora que o discipulador fala, vou chamar aqui o discipulador para falar da nossa relação. Aí o discípulo chega e fala assim, não, o nosso bispo Ronaldo é uma bênção, um homem de Deus. A gente muitas vezes espera o quê? Talvez eu, vocês não, mas talvez eu esperaria o quê? O bispo, muito bem, Israel é um homem de Deus. Graças a... Vamos aplaudir Jesus na vida do Israel. Mas aí Jesus didaticamente chega em Pedro e fala o quê? Essa revelação não vem de você, rapaz. Essa revelação vem do meu Pai, mostrando para nós que tudo que sabemos de Deus não é porque nós procuramos, é porque Deus quis se revelar a nós. Mas aí logo depois de um discipulado tão maravilhoso desse, o que acontece com Pedro? Versículos depois, Pedro vai lá e comete um erro terrível.
Jesus fala, estou já indo à morte. Pedro fala, não, não faça isso. Que é isso? Meu discipulador, meu pastor, não fale assim de você. E ali o apóstolo, o próprio Jesus vira para ele e fala, arreda de mim, Satanás. Interessante porque Jesus ali não repreendeu a Pedro, repreendeu quem? Satanás. O discípulo fica, mas o Satanás tem que sair. E logo depois há aquela narrativa do Monte da Transfiguração. E ali é interessante porque Pedro, aquele bom discípulo, fala, Senhor, aqui está bom demais, essa unção aqui, essa vigília aqui está boa demais. Vamos fazer 3 tendas, um para ti, um para Moisés, um para Elias. Novamente o apóstolo Pedro, errando ali nas suas convicções. E logo depois em João 13, nós vemos o lava-pés. E é engraçado porque culturalmente quem tinha que lavar os pés era o dono da casa, o anfitrião. E ninguém toma atitude. Jesus vai lá, pega a toalha, coloca e fala, eu vou lavar os pés de vocês. E aí vocês já conhecem a história. O apóstolo Pedro fala o quê? Tu não, eu não sou digno de que tu laves os meus pés. E aí você já sabe que o apóstolo Pedro, eu e você, é 880. Mas depois do lava-pés, nós vemos uma situação muito trágica, onde Jesus avisa para Pedro que ele vai negar, ou negá-lo. E o contexto ali é de que o apóstolo Pedro estava, quem é o maior entre nós aqui? Nós nunca fizemos isso, né, irmão? Nós nunca fizemos uma comunhão e começamos a discutir quem é o pastor melhor. Eu sei que aqui ninguém faz isso. Quem é o melhor e tal, não, eu sou melhor nisso, você é melhor naquilo. Mas esse era o contexto. E aí acontece que Jesus fala, não, Pedro, você vai me negar. E o apóstolo Pedro tinha dito o quê? Por ti eu dou a minha vida. Para aí, irmãos, nós também já falamos isso, não já? Quem é que nunca falou na oração aqui? Por ti eu dou a minha vida. Por ti. No outro dia estava faltando o culto por causa do futebol. Quem é que nunca fez isso, irmão? Mas aí quando Jesus vai orar no Getsêmani, ele leva 3 discípulos. E quem está lá junto com os 3 discípulos? Quem? Quem? Eu e você. E aí Jesus ora. E quando ele chega, os discípulos estão? Quem é que nunca dormiu numa vigília aqui? Eu já dormi, você não, mas eu já. Você vai orar de madrugada? Na oração de quarta-feira aqui que a gente vê o bispo, você está com sono? Eu falei, mas também esse negócio de oração de 6 horas da manhã, bispo, Deus me livre. Ninguém aguenta não. Falei para ele, ninguém aguenta esse negócio não. Vocês não, todo mundo aqui gosta de orar de madrugada, mas essas orações de madrugada me dá sono. A gente abençoa o diabo, abençoa todo mundo. E aí Jesus chega e encontra quem? Eu e você? Dormindo. Logo depois há uma outra... logo depois Jesus volta, ora novamente, e encontra quem? Pedro dormindo. E aí você já sabe que os soldados chegam, e quem é que está armado? Eu e você. Quantos aqui nunca foram armados para uma reunião, irmão? Hoje eu vou, se o bispo falar, eu corto a orelha dele. Quem é que nunca veio armado para um culto como esse, irmão? Quero ver quem vai ministrar esse louvor. Se for aquele irmão, eu vou sair lá fora comer uma esfirra ali. Ô louvorzinho triste, ô pregaçãozinha demorada. Pedro. Mas quando Jesus é preso e vai para o Sinédrio, e vocês sabem que armaram para ele, quem é que está andando de longe? Eu e você, Pedro. E ali é muito interessante, eu já estou terminando, ali é muito interessante, porque o cenário, Pedro está se aquecendo aonde? Numa fogueira. Ele está se aquecendo numa fogueira. E ali vocês já sabem que ele nega 3 vezes. E na terceira vez, Jesus olha para ele. E aí bate aquele choro, aquele clamor na vida de Pedro. Quem aqui nunca fez algo semelhante? Quem aqui nunca negou Jesus? E no outro dia, vinha para o culto envergonhado.
vinha para a reunião envergonhado. Quem é que nunca fez isso, irmão? Mas o fato é que em João 21 relata que esse mesmo Pedro aqui que eu citei para você na primeira carta, a Bíblia relata que ele e alguns discípulos estavam pescando. E Jesus, olha que interessante, Jesus prepara uma fogueira, olha só, uma fogueira, pão e peixe. Jesus prepara isso para Pedro. E aí ele vira para os discípulos e fala: filhos, tem alguma coisa aí? Vocês pegaram alguma coisa? E os discípulos não pegaram nada. Ele falou: não, joga a rede para a direita. E eles jogaram. E aí João vira para Pedro e fala: ué, Pedro, é o Senhor. Quem é que sai correndo até Jesus? Quem? Eu e você. Sai correndo. Quando chega lá, nós temos aquela declaração tremenda. Jesus vira para Pedro e fala: Pedro, tu me amas? Vocês lembram disso? E a bispa nos ensinou isso na semana passada, que há ali no texto original algo muito interessante. Que quando Jesus vira para Pedro e fala: Pedro, tu me amas? A palavra grega ali é agapein. E é Jesus vira para Pedro e fala: Pedro, tu me agapein? Ou seja, o amor sacrificial. O amor sacrificial. O amor que deve existir no relacionamento conjugal. As nossas esposas não nos submetem, não obedecem aos maridos, porque os maridos não a amam como o agapein. Dão a sua vida pelas suas esposas. Esse é o verdadeiro amor. E aí, Pedro, naquele cenário, com a fogueira, com o pão e o peixe, Pedro vira para Jesus e fala: o Senhor sabe que eu gosto de ti. Tu sabes que Filous. E ele faz essa pergunta 3 vezes, e 3 vezes Pedro responde: tu sabes que é Filous. O interessante é que Jesus fala assim: então apacenta o meu povo. Não é verdade, irmão? Vocês estão lembrados dessa história? É como se Deus dissesse para nós agora aqui: Vanduil, tu me amas? Valdeci, tu me amas? Cipriana, tu me amas? E aí a nossa resposta é o quê? Tu sabes que eu te amo. Qual é a resposta de Jesus? Cuida do meu povo. É como se Jesus estivesse dizendo assim: Igor, cuida do meu povo lá, cara. Eu não estou aí, cara. Eu fiz tudo, cara. Eu te salvei. Eu te dei uma futura esposa que você nem merece. Eu te dei tudo, cara. Cuida do meu povo aí. É como se Jesus estivesse dizendo o quê? Adalto, cuida do meu povo aí, cara. Cuida dos meus filhos. Mas sabe, irmãos, se tem algo que nós precisamos superar, além de nós mesmos, nós precisamos superar esse ranço que tem sobre nós, de que nós não conseguimos mais cuidar de gente. Nós precisamos superar esse negócio de não fala em célula para mim não. Nós precisamos superar isso, irmão. Nós precisamos ser como Pedro: Senhor, tu sabes que eu gosto de ti. Ser sincero, ser honesto com Deus. E ali Pedro é curado. O tremendo, irmãos, é que o final da história você já sabe. Pedro superou a si mesmo. Pedro se tornou um dos pastores principais da igreja primitiva. E quando Pedro foi morrer, ele foi crucificado. Mas ele disse: eu não sou digno de ser crucificado de cabeça para cima, mas me crucifique de cabeça para baixo, porque eu não posso ser crucificado como o meu Senhor. Será que Pedro gostava de Jesus, irmãos? O que você está disposto a abrir mão por amor a Jesus? Deixa eu te falar uma coisa. A ferida
que foi feita em Pedro foi Jesus que fez. E a mesma ferida que Jesus fez, foi Ele que curou. O cenário era o mesmo. O próprio Jesus disse para ele: você vai me negar, cara. E você vai me negar, ele não falou isso, mas eu acredito que foi mais ou menos por aí. Você vai me negar e você vai estar se aquecendo uma fogueira, cara. Mas fica tranquilo, porque quando eu ressuscitar, eu vou preparar um ambiente para você ser curado. Eu vou preparar uma fogueira e vou preparar pão e peixe para você comer, mostrando que Deus é Pai e sabe que nós não valemos nada. Queridos, tu me amas? Então apacenta meu povo. Pare de olhar para si mesmo e olhe para o Senhor. Pare de culpar o seu pastor e coloca tudo na cruz. O fato é que em Atos, Pedro recebe quem? O Espírito Santo. Pedro recebe o Espírito Santo. E ele é cheio do Espírito Santo. Não tem como falar de superação sem falar do Espírito Santo. Porque é Ele que nos ajuda em nossas fraquezas. É Ele que nos sustenta com a sua poderosa mão. É Ele que enxuga as nossas lágrimas. É Ele que diz para mim e para você: você consegue, porque eu estou contigo. É Ele que faz a gente superar. E Ele que faz todas as coisas e ainda diz assim: ó, parabéns, isso aí, cabra bom. Eu acho que essa noite é uma noite para a gente desistir, né, irmão? O que vocês acham disso? Vamos desistir? Hã? Quem quer desistir? Eu estou convidando todo mundo a desistir. Desistir de si mesmo. Desistir, larga a corda, solta a corda. Deixa Deus segurar essa corda para você. Larga a mão de ficar achando que na força do nosso braço nós vamos vencer alguma coisa. Não. Desiste. Desiste de vir para a igreja a cada culto e achar que Deus vai te abençoar. Não. Já te abençoou. Desiste. Desiste de ficar lutando, remando contra a maré com as suas próprias forças. Faz igual Pedro. Confessa para Jesus: Senhor, tu sabes que eu gosto de ti. E é debaixo desse entendimento que eu quero convidar você a ficar de pé, para que a gente possa superar na força do Espírito Santo. Amém, irmãos? Nós clamamos aqui, Senhor, pela tua mão, pelo teu poder, Senhor. Sopra, Espírito Santo, sobre as nossas vidas. Quero conhecer mais de ti. Se você sabe essa canção, pode cantar. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Cante isso. Espírito vem, Espírito Santo. Aleluia. Eu quero viver Cante isso. algo novo. Canta isso com fé. Canta isso com fé. Faz meu coração bater de novo. Fazendo todo medo desaparecer. Oh, aleluia. Fazendo sobre mim um novo amanhecer. Será que você pode cantar isso com as mãos levantadas? Eu quero viver algo novo. Aleluia. Vem me visitar. Espírito de Deus, hoje. sopra sobre a vida do teu povo, Senhor. Aleluia. Quero conhecer mais de ti. Cante isso. Espírito vem. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito vem, Espírito vem. Sopra, Senhor. Espírito Santo. Espírito vem, Espírito Santo. Cante isso com fé em nome de Jesus.
levantadas. Espírito de Deus, sopra, Senhor, sobre nós. Isso. Deixa o Espírito Santo fazer na tua vida. Deixa o Espírito Santo. Começa a dizer para ele: Senhor, eu desisto. Eu desisto de ir nas minhas forças. Eu desisto de superar por mim mesmo. Começa a dizer isso para ele. Começa. Vem, Espírito Santo, batiza-nos com fogo. Cante, cante. Incendeia, 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 Senhor. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, batiza-nos com fogo de Deus, com fogo de Deus, com fogo de Deus. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito Santo, desce como fogo. Manifesta o teu poder nas nossas vidas. Receba a unção de Deus sobre você, sobre a sua casa. Incendeia, 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 incendeia-nos, Senhor. Aviva-nos, aviva-nos, aviva-nos. Quebranta-nos, quebranta-nos, quebranta-nos. Hoje é o dia da sua superação. Cante isso. Incendeia, desce como fogo. Santo Espírito. Há muitas pessoas aqui que precisam ser avivadas. Incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Faz o meu querer. Santo Espírito, faz fogo. Faz fogo. Incendeia,
Talvez você quer vir aqui na frente. Talvez você é essa pessoa. Eu estou cansado e eu quero desistir. Eu quero desistir com as minhas forças e quero entregar a minha confiança plena no Senhor. Se você precisa fazer essa confissão e quer receber essa oração aqui, vem aqui à frente. Essa noite é noite de superação. E não há superação sem o poder do Espírito Santo. Não há superação, não há transformação sem o poder do Espírito Santo. O que você está precisando é do poder do Espírito Santo na tua vida. Oh Espírito, Santo Espírito, Santo Espírito, desce como fogo. Vamos orar, pastores, líderes, supervisores. Vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos declarar sobre essas pessoas poder, 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 poder. Oh, Richandela Machone Cantunelas. Poder, 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 poder do Espírito Santo. Oh, Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Oh, Deus quer fazer no nosso meio. Deus quer fazer no nosso meio. Não resista, não resista. Abra seu coração. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Poder de Deus, poder de Deus, poder de Deus. Santo Espírito, Todos que estão na igreja, levante suas mãos. Vamos orar por essas pessoas. Comece a orar agora em nome de Jesus. Pai, eu coloco diante de Ti a vida dessas pessoas. Pai, reveste eles do poder do Espírito Santo. O mesmo poder que veio sobre o apóstolo Pedro, Senhor, que trouxe ele a uma vida de intrepidez. Senhor, derrama sobre o Teu povo agora poder do Espírito Santo. Poder para superar, poder para ser transformado, poder para ser curado. Cura a vida do Teu povo nessa noite, Senhor. Oh Deus, cura as traumas, cura, Senhor. Repreendemos, ó Deus, toda a fortaleza do inimigo que tenta prender a mente e o coração. Sopra, comece a orar, irmãos, comece a orar. Essa é uma noite de poder, 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 uma noite de poder. Santo Espírito, Santo Espírito, desce, 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 desce como fogo. desce como fogo. Incendeia, 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 incendeia. Resposta de restauração na nossa vida. Vamos ouvir a igreja, vamos ouvir. Fazendo esse dia chegou. Eu quero viver. Vamos ouvir a igreja bem forte. Cante isso para o Senhor, Ele está aqui. Eu quero viver. Aleluia. Novo tempo na tua vida. Novo tempo na tua vida. Uma vida plena, cheia do Espírito Santo. Receba o poder do Espírito Santo na tua vida, meu irmão. Cante isso. Eu quero viver algo novo. Faz o meu coração. Faz meu coração arder de
Deus abençoe a sua vida e te dê uma semana cheia do poder